Transtorno alimentar tem cura? Será que é possível de uma hora para outra, como que tirar com a mão todos os sintomas extremamente dolorosos e tristes até que uma pessoa lida quando tem transtorno alimentar? Será que é possível de uma hora para outra todos esses sintomas simplesmente desaparecerem? Antes de a gente responder essa pergunta, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, curtisse esse vídeo, compartilhasse. Sabe por quê? Porque esse assunto ele é pouco falado e muitas mulheres são acometidas por esse transtorno. Muitas mulheres entram, inclusive, na estatística de pessoas que tiram a própria vida por não saberem lidar com a sua disfuncionalidade em relação à alimentação, por não saberem lidar com o seu peso na balança, por não saberem lidar com a sua forma física no espelho. E essa é uma dor profunda. Se você que está me assistindo passa por isso, acredite, eu sei muito bem o que você está sentindo. Dos meus 12 aos 15 anos, eu passei por um transtorno alimentar, que foi o transtorno de bulimia, e em um dos vídeos que a gente tem por aqui, vou estar compartilhando o link aqui com vocês para você depois dar uma assistida e entender como foi que tudo isso se acalmou dentro de mim. Então, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa adentrar em outros lares e trazer alívio para as pessoas que passam por isso. Quando a gente fala de cura de transtorno alimentar, a gente está falando de algo que, segundo a ciência, não pode acontecer. Mas aqui eu quero te falar de algo extremamente importante. Não só da parte espiritual, porque por trás da nutricionista está uma pessoa que é cristã, uma mulher cristã. E quando eu lido com isso, gente, nas nossas sessões de terapia online, eu deixo muito claro para as mulheres que as ferramentas e as técnicas que nós estamos utilizando para tratar o transtorno alimentar, eles são científicos. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente busca o Senhor, a gente também está trazendo para dentro de nós a confiança e a esperança de que possa, dentro da espiritualidade, haver a cura também. Mas olha que interessante, a ciência, ela vai me dizer que não há cura para os transtornos alimentares, assim como não vai haver para a ansiedade, para a depressão, enfim. Mas ela vai dizer que há uma remissão desses sintomas, ou seja, é como se todo aquele ruído alimentar, toda aquela impulsividade por comida que acontece, por exemplo, não só dentro da compulsão, como também dentro da bulimia, quando a gente fala de anorexia, que é um outro transtorno alimentar, a gente está falando já de uma retirada, tá? De toda a alimentação. Então, há mulheres, eu falo mulheres, gente, porque a maior parte dos casos está com as mulheres, mas homens também podem ter. Então, quando a gente fala de anorexia, a gente está falando daquele quadro onde a pessoa realmente não come. Ela vai aos poucos deixando, né, de comer, de fazer as refeições, até que ela come pouquíssima comida ou nada. Então, essa mulher ela começa a ficar extremamente magra e aí vem aquelas imagens daquelas mulheres extremamente caquéticas mesmo, né? Então, esse é o transtorno de anorexia. Quando a gente fala de bulimia e compulsão alimentar, a gente já está falando de mulheres que normalmente têm um corpo mais cheinho, que normalmente ou estão com peso adequado ou elas estão acima do peso. E isso mascara também um pouco os sinais, porque quando a gente olha para uma pessoa com anorexia, a gente fatalmente já consegue identificar, né, pela própria forma corporal. Mas quando a gente fala de bulimia e de compulsão alimentar, a gente às vezes está falando de mulheres que você olha e você não tem como saber, porque elas estão com peso adequado. Às vezes algumas têm obesidade, mas acreditem, na grande maioria não. Então, quando a gente fala de um transtorno alimentar, a gente não está falando necessariamente de uma forma corporal ou de um peso corporal. E aí, o que é interessante? Que quando a gente fala dessa remissão desses sintomas, a gente está falando de pessoas que antes cursavam, né, com aqueles quadros de um comer desenfreado, uma grande quantidade de comida. Só para vocês saberem, para a gente diagnosticar, um dos pontos para se diagnosticar, e quem faz isso é o psiquiatra, tá? Um transtorno, por exemplo, de compulsão, a gente precisa ter um ou mais episódios por semana
por 3 meses, né? Então, essa pessoa precisa toda semana ter um episódio de compulsão alimentar por 3 meses. Esse é um dos pontos que faz com que haja o diagnóstico. Eu costumo dizer que o diagnóstico de transtorno alimentar, ele acontece com o psiquiatra, mas ele inicia no consultório do nutricionista. Isso porque normalmente a pessoa vem até o consultório do nutricionista buscando emagrecimento. Mas aí, o que acontece? Como eu tenho já as técnicas da nutrição comportamental, na nossa conversa, no nosso bate-papo, nas perguntas que eu faço, eu já consigo identificar se essa pessoa é uma grande candidata a ter um transtorno alimentar ou se, de repente, ela já cursa com isso porque são pessoas que buscam dietas restritivas, são pessoas que passaram a vida inteira fazendo dieta, são pessoas que se pesam às vezes todo dia ou pelo menos toda semana, são pessoas que têm pavor, apesar de se pesar sempre, pavor da balança, são pessoas que comem escondido, são pessoas que têm vergonha de comer. Então aqui estou citando só alguns, vocês vão encontrar outros vídeos aqui no canal, né, que a gente fala também sobre outros sintomas de outros transtornos alimentares. Então, quando a gente fala de remissão desses sintomas, a gente está falando de um abrandamento, sabe? De um acalmar desses sintomas, dessas sensações, daqueles sintomas que fazem, inclusive, com que a pessoa não tenha uma vida social boa lá fora, fazer com que essa pessoa, de repente, volte ao convívio social, a comer com outras pessoas, a conseguir comer na frente de outras pessoas, a reduzir os episódios de compulsão alimentar. Então, são N sintomas, não dá para a gente citar todos aqui, mas dizer que esses sintomas eles vão sendo abrandados e aos poucos um ou outro vai saindo e aos poucos a pessoa vai aprendendo a lidar com esses sintomas. Eu vou fazer aqui para vocês uma comparação de comportamento, tá? Eu não estou dizendo que são a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. E aí eu vou falar da questão espiritual junto também, só para vocês terem uma noção melhor do que eu estou querendo dizer. Quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, que usa drogas, eu não sei se vocês já conheceram, mas eu já conheci pessoas que se afastaram das drogas e realmente não há a menor possibilidade, nem se alguém colocar droga aqui na frente da cara delas, elas voltarem a usar. E há pessoas que não usam mais, mas que são pessoas que têm que pesar onde elas vão, de repente observar que há comportamentos, lugares, pessoas com quem elas não dá mais para elas se envolverem, porque senão elas têm a chance de cair novamente, elas têm a chance de voltar a usar drogas novamente. Então a gente tem aqui dois tipos de pessoas que eu vou falar para vocês particularmente, tá? Que para mim são pessoas curadas. Para mim são pessoas que Deus curou, porque quando a gente fala de cura de uma pessoa que usava droga, gente, eu tô falando por experiência própria. Eu conheço pessoas próximas a mim que simplesmente deixaram de usar droga sem fazer tratamento nenhum. Então a gente está falando sim de uma cura espiritual. Eu estou falando de pessoas que buscaram a Deus e tiveram a cura para o que a gente chama aí de adicção, né? É aquela pessoa que realmente já nasce com aquela predisposição de ser um usuário e entra em contato com a droga e realmente aí, infelizmente, deslancha a usar e muitas pessoas, infelizmente, acabam realmente com a própria vida por conta disso. Mas eu conheço pessoas que, graças a Deus, buscaram a Deus e foram curadas. Só que quando a gente fala de cura, e aqui vem o pulo do gato. Quando a gente fala de cura, gente, a gente está falando de pessoas que vão ter que lidar com isso pro resto da vida. E a gente está falando de pessoas que não vão precisar lidar com isso pro resto da vida, porque realmente aquilo foi tirado, né? E não somos nós que vamos explicar. A gente só vai agradecer e louvar a Deus porque aquilo aconteceu com aquela pessoa. Eu conheço esses dois tipos de pessoas. Eu conheço pessoas que foram curadas, mas tem que aprender a lidar com isso pro resto da vida, não ir a lugares, não estar com pessoas, sabe? Não se envolver em situações que a levem àquilo. E elas já sabem lidar muito bem com isso, graças a Deus. E a gente tem pessoas que realmente não tem mais, assim, que se preocupar com nada, porque realmente foi aquilo tirado da vida dela mesmo. Dito isso, o que eu creio, gente, como eu já disse, a ciência, ela nos diz que há uma remissão de sintomas, que há um tratamento, que há um abrandamento, né, daquele furor por comida, de todos aqueles sintomas, né, que são muitos, como eu já disse. Mas quando a gente passa para a parte espiritual,
a gente entende também que há uma chance disso acontecer, como a gente vê com pessoas, como acabei de citar, que são usuários de droga e conseguem passar por isso e chegar num patamar que elas não têm nem essa preocupação, só tem a preocupação de glorificar a Deus, porque realmente aquilo saiu da vida delas. O que eu acho que, na verdade, os dois tipos de pessoas têm que fazer, porque, de qualquer forma, se o Senhor conseguiu tirar aquela pessoa daquele olho do furacão, só Ele é digno de ser honrado e de ser glorificado por isso. Então, gente, para finalizar, a ciência, ela nos diz que não há cura definitiva para os transtornos alimentares, mas nós, como cristãos, cremos que Deus tem poder para curar, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e que nós pensamos e imaginamos, pelo poder de Deus que opera em nós. E é isso que eu falo para as minhas pacientes quando a gente está orando juntas, quando a gente está fazendo o nosso devocional juntas. As nossas sessões de terapia, elas são regadas à palavra de Deus, graças a Deus. E quando a gente fala da cura dos transtornos alimentares nesse sentido, eu creio que a própria ciência, quando fala da remissão de sintomas, ao meu ver, tá? A minha concepção, na minha forma grata de olhar para as coisas pelas lentes do Senhor, eu creio que também é uma cura. Eu vou falar para vocês, para finalizar, do meu testemunho, que se vocês quiserem ouvir de uma maneira maior, tem um outro vídeo aí para isso, vou estar compartilhando aqui com vocês. Mas hoje, gente, eu sou essa pessoa que tem remissão de sintomas. Eu sou essa pessoa que já compreendo quais são os sinais que de repente ali em determinada situação o meu corpo está dando e que eu preciso não adentrar ali, sabe, naquele contexto para eu não deslanchar de novo e voltar com tudo aquilo que eu senti antes. Eu creio que isso nunca mais voltará, amém? Eu creio. Mas eu sou essa pessoa que não foi tirado com a mão, não simplesmente de uma hora para outra tudo desapareceu. Mas eu aprendi a lidar e isso para mim é uma cura, para mim isso é uma bênção. Para mim, eu fui curada do transtorno alimentar. Por quê? Porque hoje eu sei identificar os lugares, as formas. Quando, por exemplo, eu vou num médico e de repente, tá com peso assim no limite. O meu peso tá adequado, tá, gente? Mas assim, o peso fica no limite porque a gente também treina e aí ganha massa muscular. E aí, às vezes, o médico que só pesa, né? Fala assim, mas eu peso, não sei o quê. Eu falo, amém, doutor, fique em paz, tá tudo bem comigo. Gente, eu não posso fazer dieta. Então, quando eu falo para as pessoas assim, regras comigo não dá. É por isso que eu entendo disso e sei que com as outras pessoas que cursam com transtorno alimentar também não dá. E é o que a ciência diz também, tá? Não sou eu que estou dizendo. Mas dieta é uma coisa que eu não posso fazer, tá? Por quê? Porque eu sei que isso é um caminho que leva ao transtorno alimentar. E já me levou lá atrás. Eu vivia contando calorias, né? E eu não quero voltar para esse mundo, Deus me livre. Então hoje eu sei lidar com isso e o saber lidar, gente, já é uma cura. O identificar que você tem aquele transtorno, saber lidar com os sintomas, gente, se isso não é cura para mim, o que é mais? Mas a ciência não chama de cura, tá bom? A ciência chama de remissão de sintomas. Mas dependendo da ótica, da forma como você vê, e aqui quem está falando é a Eliara cristã, eu creio que assim como eu fui curada, você também pode ser curada de um transtorno alimentar. Você também pode ter os seus sintomas remidos, abrandados pelas técnicas da nutrição ciência e também pelo Deus da cura. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis que possam ser curadas também como nós, como você e eu estamos sendo, até que ele volte. Amém? Um abraço e até a próxima.